Convido vocês a se colocarem em pé. Neste momento, a Bíblia nos diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Nós vamos cantar esse hino, maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Vemos? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça e maravilhosa graça é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecem e a Deus louvar. Maravilhosa graça, graça e maneira, por Cristo renovado, com a canção leal. Hoje eu sou liberto, reino de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça e maravilhosa graça é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecem e a Deus louvar. Maravilhosa graça, vive as bênçãos dás, glória a Deus transforma, dá vida eterna e paz. Senhor Cristo salvo, faz tudo seu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça e maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecem e a Deus louvar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado em Jesus.
ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou? No meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão?
16 diz assim: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Deus abençoe a sua palavra que acabamos de ler, aplicando-a ao nosso coração. Sem dúvida alguma, queridos, nós precisamos da ajuda do Senhor em todas as fases da nossa vida, e a idade plena não é diferente. Muitos de nós, muitos homens e mulheres, quando chegam a essa fase da vida, têm uma preocupação: e agora, o que vai ser de mim? Como é que eu vou dar conta dessas realidades peculiares dessa faixa etária? Como é que eu vou sobreviver nesse mundo meio maluco do qual estou vivendo e com tantas circunstâncias adversas? É uma preocupação legítima para uma condição particular, mas não é por menos que o Senhor envia através do profeta esta promessa que se aplicava aos moradores de Jerusalém de milênios atrás, na expectativa de uma possível invasão assíria ou babilônica, mas que alcança a nossa vida com a mesma importância, a mesma atualidade e a mesma segurança. O Senhor disse: eu sou aquele que cuido, que cuidei, que cuidarei. Isso nos tranquiliza, isso nos revigora, isso nos motiva, isso nos impulsiona, porque a vida é um presente de Deus. Ontem, na abertura do nosso congresso, pensamos sobre a vida plena e vimos que esta corrida, onde nós estamos fazendo parte, ainda não terminou. Nesta manhã, o segundo dia do congresso, gostaria de focar na sabedoria, porque todas as fases da vida têm a sua sabedoria, não é verdade? Eu me lembro quando meu filho era pequeno, cerca de 4, 5 anos, ele estava no pátio da igreja, intervalo entre a escola bíblica e o culto, e o coleguinha ofereceu a ele um biscoito de chocolate, né? Qual criança que resiste a um biscoito de chocolate? E o meu filho então estendeu a mão, pegou o biscoito, já foi levando a boca, dele uma dentada, e eu assim me aproximei: filho, como é que fala? E ele ainda com a boca cheia disse assim: boys. Sabedoria, né, irmãos? Sabedoria. Para viver, precisamos ser sábios. Como crentes, aprendemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas se este é o princípio, significa que há outras coisas que precisamos aprender, outras que já sabemos precisamos relembrar, outras que ainda não sabemos, e vamos ser compartilhados com aqueles que estão conosco nessa mesma jornada, nessa mesma caminhada. É com essa intenção, então, que desejamos passar alguns minutos pensando acerca do que a palavra de Deus nos diz, acerca do que a vida nos ensinou e da maneira como atravessar esta fase, a derradeira fase, a cobertura de uma edificação, a cereja do bolo, com toda a alegria, com toda a dignidade que certamente o Senhor planejou para cada um de nós. Então vamos a algumas frases introdutórias. Martinho Lutero, não é? Conhecidíssimo nosso, recentemente relembrado pelos 500 anos da Reforma, ele afirmou: os que amam profundamente jamais envelhecem, porque podem até morrer de velhice, mas morrem jovens. Que esse amor inunde o seu coração, marque a sua vida e te mantenha sempre disposto, sempre disposta, seja tocando piano, acordeon, instrumentos de cordas, não importa. Você pode louvar a Deus com a sua vida, você pode servir ao Senhor com os seus talentos. A poetisa Mary von Weber, ela afirmou: na juventude aprendemos, na velhice compreendemos. Então, queridos jovens, não se sintam assim entristecidos, porque algumas coisas vocês só vão compreender mais adiante. Mas permaneçam firmes, o rumo é esse: na juventude aprendemos, na velhice compreendemos. O autor Augusto Cury também traz para nós nesta manhã uma frase que diz assim:
O intervalo de tempo entre a juventude e a velhice é mais breve do que se imagina, passa muito rápido. E ele ainda afirmou: quem não tem prazer de penetrar no mundo dos idosos não é digno da sua juventude. Então, queridos, de fato, essa realidade que estamos considerando nesses dias como a idade plena fazem parte da vida humana. Foram sonhados, planejados pelo nosso Deus, e nos é oferecida a oportunidade que, com o seu auxílio, possamos ir tendo a nossa vida edificada, desde o alicerce que é Cristo Jesus, andar por andar ao longo da nossa jornada nesta vida, até chegarmos ao patamar da cobertura, a idade plena, a terceira idade, a partir dos 60 anos, que tem tanta coisa inédita, tantas oportunidades únicas, tantas realidades muito particulares para cada um de nós, reservadas pelo Senhor. E eu gostaria então de nessa manhã trazer à sua consideração 12 sugestões, como diz o capixaba, né? Não é 12, é 12. Então 12 sugestões, para que você possa, quem sabe até, deixar aí anotado, né? Marcar esse texto de Isaías 46:4, onde Deus diz que é Ele quem vai cuidar de nós, é Ele quem vai nos suster, nos sustentar, e é Ele quem vai nos salvar. Ou seja, podemos confiar nesse Deus que nos conhecia no ventre de nossa mãe, como diz o poeta Davi, e que nos viu nascer, nos trouxe até este dia, 19 de novembro de 2017, e que ainda tem no seu calendário muitas outras datas especiais para a sua vida, para a vida desta igreja, para a glória do Senhor Jesus. Vamos então a elas. Primeira dica: é hora de usar o dinheiro que você conseguiu economizar. Não importa se seja pouco ou muito, você conseguiu guardá-lo até aqui, é hora de usar. O tempo de validade dele está chegando próximo do fim, e não faz sentido ficar guardar para quê? Então é hora de usar com sabedoria, de usar para investir, e o melhor investimento é o reino de Deus, porque os frutos, os dividendos, não são apenas temporais, são também eternos. Então você vai poder usar esses recursos com você mesmo, participando do congresso, viajando para caravanas, participando das atividades da igreja, como o piquenique e o retiro de verão, né? A oportunidade que é dada a cada um de vocês. Ou seja, não é época de fazer investimentos grandiosos, pensar em financiamentos de 30, 40 anos, isso não te pertence, porque esse tipo de pensamento estressa. Ficar preocupado se a bolsa está subindo ou está descendo, se o dólar está flutuando, isso já não é mais para esta idade. Então pense até médio prazo, trabalhe com uma perspectiva mais intimista, mais pessoal, gaste os recursos que Deus tem te dado, mesmo que sejam da aposentadoria do INSS, mas gaste com você, invista na sua vida. Veja os frutos que Deus está te permitindo colher depois de uma semeadura de décadas, onde você se aplicou, se dedicou, trabalhou, contribuiu, construiu, amealhou, e está na hora do desfrute, querido. Você sabe que o tempo passa e a gente precisa aproveitar. Essa é a primeira dica. A segunda dica: pare de se preocupar com a situação financeira dos seus filhos e dos seus netos. Não dá para viver a vida deles também. Viva a sua. Certamente que os nossos queridos filhos, netos, são presentes de Deus, mas eles têm a vida deles, eles terão o tempo deles, eles viverão as experiências deles. Então você não vai conseguir abraçar o mundo, você não vai conseguir fazer além daquilo que você já pôde fazer para abençoar a sua descendência. Então é hora de que você não ficar se sentindo culpado porque você usou o recurso com você mesmo.
porque provavelmente na infância, na juventude desses filhos, desses netos, você já os ajudou, você já investiu provavelmente com uma boa educação, com bons valores, com bons exemplos, com a sua vida espiritual como testemunho, mas agora essa responsabilidade é deles. Eles precisam viver a vida deles, aprender que dinheiro não cai do céu nem dá em árvore, e eles então podem aprender isso com a sua própria vida. Então você não precisa, e na verdade não deve, continuar se preocupando. Participe, interceda, abençoe, mas deixe que eles aprendam também com a sua própria experiência. Não se preocupe com a situação financeira dos seus filhos e netos. Agora, como ultimamente tem aparecido uma geração assim de folgados, né? A chamada geração neném, aquela que não trabalha, nem estuda e fica na aba do pai e da mãe, e depois ainda quer ficar na aba do avô e da avó. Cuidado com essa turma, viu? Não é mais época de sustentar pessoas de sua família. Estamos efetivamente, claro, nos referindo a esses folgados, né? Então você pode ser um pouquinho egoísta, mas não avarento, não se preocupando apenas em guardar, mas em investir também. Tenha uma vida saudável, sem grande esforço físico. Aproveite a ginástica aqui da segunda e da quarta-feira, faça um movimento, mantenha a sua mobilidade, mantenha a sua disposição, cuide da sua saúde, se alimente bem, corretamente. Então, faça os exames periódicos, consulte, né, os seus médicos e médicas com regularidade, faça o que estiver ao seu alcance para poder continuar trabalhando na obra do Senhor, para continuar servindo nesses ministérios que as irmãs estavam aqui representam, nos demais ministérios que a igreja oferece, a oportunidade para todos, e isso inclui a idade plena. Idade plena não é a idade de ficar na janela vendo a banda passar, é a idade de marchar com o exército do Senhor, de servir a esse Deus maravilhoso que nos ama e que até aqui nos sustenta, e que Ele mesmo garantiu, como lemos: não se preocupe, eu sou aquele que vou estar ao seu lado, eu sou aquele que vou cuidar, que vou suster, que vou amparar, que vou proteger, que vou livrar. E quando você não estiver mais aguentando caminhar, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, o Senhor nos toma nos braços, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Mais uma dica que geralmente as irmãs dão de 10 a 0 nos varões: cuide da sua aparência. Isso mesmo, cuide da sua aparência. Frequente o cabeleireiro, barbeiro, faça as unhas, não é? Vá ao dermatologista, dentista, bons perfumes, cremes com moderação, porque se você agora não é bonito, pelo menos é bem conservado. Então, Deus abençoe, olhe para o espelho com misericórdia a cada manhã, e ao invés de ficar pensando como é que eu tiro essa ruga, agradeça a Deus pela história que você viveu e que o levou a ter marcas, que não são tatuagens de rena, são marcas de uma vida vivida na presença do Senhor, glorificando a Deus e vendo Ele agir na sua vida, na vida da sua família, na vida de todos aqueles que você quer bem, na vida da igreja do Senhor. Cuide da sua aparência. Sempre mantenha-se atualizado. O mundo gira e a cada vez parece que gira mais depressa. E se eu e você não estivermos ligados, especialmente à idade plena, parece que esse mundo está doido, está maluco, está completamente descontrolado. Não é o que a palavra de Deus diz. O Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor tem todo o controle em suas poderosas mãos. E certamente, mantendo-nos atualizados, teremos condições de participar da obra que o Senhor realiza, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo, porque a internet transformou o planeta numa aldeia. E
Por isso você pode acompanhar praticamente em tempo real aquilo que Deus está fazendo em vários lugares, países, continentes, e participar, por exemplo, em oração ou até mesmo visitando esses lugares e separando alguns dias para conhecer mais de perto, pessoalmente, essa obra do Senhor, seja lá na África, seja aqui no Vale do Jequitinhonha. Leia livros, jornais, ouça rádio, assista bons programas na TV. Eles estão ficando meio raros, mas ainda tem. E você pode visitar a internet com alguma frequência, cuidando dos seus e-mails, usando as redes sociais, mas não de forma estressante ou mesmo dependente. E sim, visitando, porém, amigos, recebendo-os em sua casa. Isso também vai fazer muito bem para que você se mantenha sempre atualizado de todas as áreas da sua vida, de todos os ministérios da sua igreja. Dica número 6, respeite a opinião dos jovens. Ah, pastor, agora sim o senhor está falando uma coisa importante, porque a turma da idade plena às vezes nem ouve a gente. Adolescente jovem, saiba que a outra parte costuma dizer a mesma coisa. Essa meninada não escuta a gente, essa garotada não para nos ouvir. Então é como se as duas partes estivessem falando a mesma coisa e nenhuma das duas estivesse escutando. É importantíssimo, idade plena, ouvir os mais jovens. É importantíssimo, jovens, ouvir os seus idosos. Somos uma família, fazemos parte da mesma igreja. Então ouvir os mais jovens, e aí eu me refiro realmente aos idosos, é uma realidade da qual nós não podemos nos descuidar. Muitos desses jovens estão melhor preparados para a vida do que a gente imagina, mais ou menos como acontecia conosco quando tínhamos a idade deles. Então não esqueça, se a memória estiver atrapalhando, faça a oficina com a doutora Juliana, reforce a memória, participe das atividades que a igreja desenvolve, do Ministério de Adolescentes, do cuidado com os jovens, com as crianças. A idade plena tem tudo a ver com esses mais jovens. É um ponto de encaixe na roda da vida, onde a gente começa a beber e até chegar à idade plena e passar o bastão para outros mais jovens, que darão continuidade a essa roda que não termina até a volta do Senhor. Então respeite a opinião dos mais jovens, ouça com atenção o que eles têm a dizer. Muitas de suas ideias serão certamente preciosas para que a igreja alcance esta geração com uma mensagem contemporânea, com um texto que seja compreensível para essa geração que vem atrás de nós. Dica de número 7, evite usar o termo "no meu tempo". Quando da nossa boca surge essa expressão "no meu tempo", tem que acender um sinal amarelo, uma luz de advertência. Opa, que história é essa de "no meu tempo"? No meu tempo não existe, o nosso tempo é hoje, é o agora. Estamos vivendo este tempo. Então este é o nosso tempo, não importa a idade, esse é o nosso tempo. Seu tempo é agora, portanto não se confunda. Pode sim lembrar do passado com uma saudade gostosa, nada de nostalgia doentia, mas com uma saudade moderada, uma saudade feliz por tudo aquilo que já podemos contar para os nossos netinhos, para os nossos bisnetinhos, aqueles que têm esse privilégio ao longo da vida. 8º, pode ser muito divertido conviver com pessoas da sua idade. Então você que chegou na idade plena, saiba que você pode sim ter momentos, encontros muito divertidos. Pastor, será? É verdade, irmã, acredite. Mas isso não acontece com qualquer pessoa ou com todo mundo. Por quê? Porque algumas pessoas que com o passar dos anos, elas vão se fechando, vão se tornando entristecidas, reclamonas, rabugentas, e aí não há quem aguente ficar perto, né? A gente pode ter momentos divertidos sim, mas com pessoas
alegres, pessoas positivas, de alto astral, que animam, que encorajam, pessoas entusiasmadas, que nos impulsionam, que nos desafiam, né? Você viu aqui o pastor Carlos Rubio tocando acordeon, a irmã Vasti no piano. Isso para nós é inspiração, isso para nós é exemplo. Nós podemos sim adentrar a idade plena e continuar viçosos, florescentes, frutíferos, como a palavra de Deus nos afirma nos Salmos. Mas cuidado com aqueles que drenam, né, que sugam essa energia positiva. Tem pessoas que, ao invés de você perguntar como é que vai, tem que perguntar onde é que dói. Porque se você cair na bobagem e perguntar tudo bem, pode se preparar para um rosário de queixas e lamentações. Lá no INSS, onde eu trabalho há 36 anos, eu não demorei muito para aprender que quando eu ia atender uma pessoa, um público, né, eu não podia perguntar tudo bem, porque se estivesse tudo bem, aquela pessoa não estaria ali. Então eu tive que aprender, essa pergunta está arriscada do atendimento ao público, né? Então entra logo no assunto, pergunta logo o que ela deseja, mas não cai na bobagem de perguntar se está tudo bem, porque aí a chance de você ouvir o rosário de queixas é muito grande. Então você pode sim ter momentos felizes, alegres com o pessoal da sua faixa etária. Evidentemente que algumas pessoas vão contribuir para que isso eleve o moral da turma, outras ficarão meio pelos cantos porque não conseguem perceber que a sua atitude, muitas vezes em busca de atenção, em busca de reconhecimento, acaba isolando-as ainda mais. Quando a gente quer fazer papel de vítima numa sociedade como a nossa, a gente acaba ficando de lado, pelo caminho. Mas quando a gente se apresenta como voluntário, quero ajudar, o que eu posso fazer? As coisas fluem com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Que você tenha momentos muito alegres, muito divertidos com esta turma da qual você agora faz parte. Dica número 9, mantenha um hobby. Pastor, o que é isso? É verdade, irmãos. Talvez até hoje você não tenha podido se dedicar a isso, né? Porque você começou a trabalhar muito cedo, casou-se muito cedo, foi cuidar da família, foi trabalhar, até um dia poder se aposentar, o ninho ficou vazio. E agora o que eu faço com esse tempo? Tenho um hobby, ajuda, ocupa a mente, aplica-se o uso do tempo. Por exemplo, aqui algumas sugestões. Você pode viajar, caminhar, cozinhar. Eu tenho a intenção de, quando me aposentar, pastorzinho, aprender a cozinhar. Eu não sei cozinhar. E aí eu vou falar isso para minha esposa. Querida, eu tenho um sonho que assim que eu me aposentar, faltam 2 anos, né? Se Deus permitir, eu quero aprender a cozinhar. E sabe o que a minha esposa disse? Querido, excelente ideia. A cozinha vai ser toda sua. Você vai poder se dedicar aos netos do futuro, né? E me deu o maior apoio. Então, eu já estou liberado para aprender a cozinhar. Você pode ler, você pode cuidar de um pet, né? Um cachorro, um gatinho. Você pode cuidar de plantas. Você pode jogar tantas atividades que exercitam a nossa mente, né? Cartas, damas, xadrez, dominó, até golfe, né? Você pode navegar na internet, pintar, bordar, fazer trabalho voluntário em uma ONG ou colecionar alguma coisa. Gente, faça o que você gosta e o que os seus recursos permitem. Então, um hobby traz um colorido também muito particular e especial a essa fase da vida. E alguns têm até alguns hobbies bem sui generis, né? Bem inéditos. Mais ainda, aceite convites. A melhor idade, a idade plena, a terceira idade, nem sempre recebe muitos convites. Eu sei. Mas cada não que você diz é pelo menos os 3 convites a menos no futuro. Então não acostuma dizer sempre não. Que é isso? Aceite convites. Existem inúmeras atividades que esta igreja promove, realiza, desenvolve, e você está convidado. Então diga sim.
Compareça, participe. Você pode ser convidado para batismo, formatura. Quarta-feira agora tem a ordenação ao ministério, né? O pastor Zildo falou que é a primeira vez nesses 9 anos. Então olha só, você vai esperar mais 9? Não, venha quarta-feira, participe, diga sim ao convite que você recebe. Formaturas, aniversários, casamentos, conferências, visite a museus, vá para o campo, tem um retiro em março, abril. O importante é sair de casa por um tempo, porque aí você vai ficar mais tranquilo, mais alegre, mais feliz. Agora, não fique triste se você não for convidado. Evidentemente que algumas das oportunidades que surgirão não nos alcançarão. Isso não deve ser motivo para nos entristecer, porque nós, quando éramos mais jovens, também não convidávamos os nossos pais para todas as nossas programações. Então, não se queixe das programações para as quais você não está sendo convidado, mas participe e aceite aqueles convites que a você são endereçados. Eles podem abrir muitas portas para outros convites inusitados, surpreendentes e bastante alegres na sua própria vida. Estamos quase acabando. Dica número 11: se você foi ofendido por alguém, perdoe. Irmão e irmã, se você já está carregando no coração alguma mágoa, algum ressentimento há décadas, eu não sei como é que você não ficou doente, porque isso só faz mal. Tem a menor possibilidade que essa mágoa, de que esse ressentimento vá dar algum fruto bom. Impossível. Então perdoe, releve, converse, acerte, se entenda, porque o perdão faz muito bem ao coração em qualquer idade, e particularmente na idade plena. É muito triste ouvir alguém dizer que perdeu a oportunidade de perdoar. É muito triste ver alguém lamentar que não aproveitou a oportunidade para conceder perdão, para pedir perdão, para perdoar, para ser perdoado. Se você ofendeu alguém, peça perdão. Não arraste ressentimentos pela vida, porque ele só serve para deixar você amargurado e triste. Alguém disse que guardar ressentimentos é como tomar veneno, esperando que faça efeito em outra pessoa. Não se deixe envenenar. Uma vida leve na presença do Senhor, com perdão concedido e experimentado pelo próprio Deus, que nos perdoa, certamente nos faz pessoas mais alegres, mais felizes. A 12ª e última dica dessa mensagem da manhã é: não faça caso do que dizem a seu respeito, e menos ainda do que pensam de você. Se alguém lhe diz que agora você não faz nada importante, não se preocupe, você não precisa provar mais nada. A sua história está aí, diante de quem quiser ver, diante de quem quiser aprender. Então esta fase não é mais uma fase de preocupação com um comentário, com uma atitude. Você pode sim ser mais tolerante, você pode ser mais compreensivo, você pode viver de uma maneira muito mais positiva. A coisa mais importante já está feita, é a sua história, e ela está patente. Agora é o momento de descansar, ficar em paz e ser tão feliz quanto for possível. Certamente que essas dicas poderiam ser apresentadas a qualquer idoso de qualquer lugar, mas você que é filho, filha do Senhor, sabe que existe ainda algo precioso, um recheio delicioso para essa fase da vida, que é o serviço cristão. Você que faz parte desta igreja pode aproveitar sem sombra de dúvida. Isto é sabedoria para uma vida plena. Apresente-se para o serviço cristão. Você tem trabalho beneficente voluntário, você pode se envolver com o programa da sua igreja, você pode fazer uma viagem missionária, você pode desenvolver um ministério de oração. Pastor, mas sou só eu. Já é mais do que suficiente. Ministério de oração na sua casa,
seu cantinho de estimação para conversar com o seu Deus, tenha o seu caderno, anote os pedidos que você está orando, registre as orações respondidas, destaque os milagres que Deus vai fazendo ao longo desse seu ministério, e não se esqueça de compartilhar, de testemunhar, de anunciar como esse Deus é bom, como esse Deus faz prodígios, como esse Deus dá substância à vida em qualquer fase, e particularmente nesta idade. Isso, uma pessoa que não conhece o Senhor não vai compreender. Essa realidade, para alguém que não faz parte da família de Deus, não vai ter tanta importância assim, mas você sabe que tem, porque você já experimentou e sabe que o que vem do Senhor para nós é sempre muito melhor. Eu quero terminar esta palavra trazendo à sua consideração uma frase de Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, que disse o seguinte: a vida só pode ser entendida retrospectivamente. Para entendermos a vida, diz Kierkegaard, precisamos olhar para trás. Porém, a vida deve ser vivida progressivamente. A vida é para frente. Você a compreende olhando a sua história, olhando o seu passado, olhando os feitos do Senhor, os milagres de Deus. Você vai compreendendo a vida, mas a vida tem que ser vivida progressivamente. Não queira lançar âncoras em alguma fase da sua vida. Não fique nostálgico. No meu tempo é que era bom. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Olhe para frente. Aprenda coisas novas, apresente-se para o trabalho, sirva ao Senhor e à igreja do Senhor, às pessoas que o Senhor ama, o seu próximo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, qualquer que seja a sua idade. Eu termino querendo dizer a esses queridos irmãos e irmãs da idade plena que a vida é um presente de Deus. A idade plena é um presente de Deus. E quando a gente recebe um presente, geralmente a gente agradece. Que você possa viver grato ao Senhor. Que você possa fazer dos seus dias motivo de gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me trouxe até esta fase da vida. O Senhor me guardou desde a minha meninice até agora. E por isso eu te louvo. E por isso eu te sou grato. Por isso eu te adoro, eu te sirvo, eu te quero muito, Senhor. Agora, para terminar então, como de fato já terminamos, eu vou pedir àquelas pessoas que têm menos de 60 que fiquem de pé. Agora é a sua vez. Eu já estou de pé aqui porque eu também ainda não tenho 60, né? Então, e para nós? Você que está de pé nesta manhã na casa do Senhor, diante de uma seleta classe de idosos, você está cumprindo a palavra de Deus, que podemos ler lá em Levítico capítulo 19, versículo de número 32, que diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Essa é a melhor receita que eu conheço para se chegar à idade plena com sabedoria e com fé. Que Deus abençoe a você que está em pé e dê a você todas as oportunidades para viver a sua vida debaixo da bênção do Senhor, e um dia, pela misericórdia desse mesmo Deus, chegar à idade plena, certo de que aquele que o levou até lá continuará cuidando de você, abençoando a sua vida e tornando-a motivo de honra e glória ao nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta ocasião. O Senhor nos despertou num dia tão lindo, nos trouxe à tua casa e aqui nos recebeu com os teus braços abertos. Os nossos irmãos, as nossas irmãs, período de estudo, de palestras, momento de culto, de adoração. Ó Deus, nós te amamos. Nós queremos dizer a Ti muito obrigado pela vida, dom do Senhor. Que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós. Que o Senhor continue a cuidar de cada família que está aqui representada. De modo particular e especial, a Deus, te agradecemos
por esses irmãos e irmãs da idade plena, a quem o Senhor tem prolongado os dias para que eles possam ser testemunhas da tua fidelidade sobre a sua vida e sobre a vida da sua descendência. Muito obrigado pela existência desta igreja do Senhor, plantada aqui há mais de um século, ó Deus, para que continue a ser porta-voz da tua palavra, para que continue a ser os braços do Senhor nesta cidade, alcançando e abençoando vidas em nome de Jesus. Que haja oportunidade para todos te servirem, que haja ocasião para todos te honrarem. Muito obrigado pela liderança, obrigado pela vida do pastor Zildo, obrigado porque o Senhor tem dado ao teu filho esta visão, esta direção, e o tem cercado, a Deus, de auxiliares, de líderes que abençoam todo o ministério, que abençoam toda a igreja. Que esse grande exército do Senhor possa continuar a te honrar e a te servir, e que a idade plena seja de fato experimentada na sua plenitude, na sua essência, no seu maravilhoso sabor, e esses dias e estes anos sejam todos para a glória de Jesus. Essa é a nossa oração e nós a depositamos aos teus pés, em nome de Jesus.